qualquer maneira, então, isso daqui só para dar uma ideia, então, como, embora nós não tenhamos tido, assim, a experiência de termos tido, assim, a glaciação quaternária aqui, não é? É importante sabermos que no hemisfério norte isso foi muito importante. Houve essas várias glaciações, os períodos interglaciais. Que horas mesmo é? Umas 9 horas estaria bom para fazer o intervalo. 9 horas. São quase 8h30, né? Ainda tem tempo. Bom, então aqui, só para vocês terem uma ideia assim de geleira. Bom, aqui como nós temos aí a geleira mais próxima de nós aí da Antártica, né? Então outro dia inclusive estava com esse problema aí. Eu sempre achei que era Antártida, né? Porque eu falava assim, Antártica para mim é cerveja, né? Agora o continente lá é Antártida. Aí, como esses professores de português sempre inventam essa saída aí, né? Eles disseram, parece que não sei se no dicionário da língua portuguesa, tá lá, é indiferente, você pode usar ambas as formas. Quem gosta, depende do gosto de cada um, né? Quem quiser falar Antártica, usa Antártica. Isso eu perguntei outro dia até o coordenador do projeto Antártico brasileiro, aí, que é o Rocha Campos aí do Instituto, que é colega aí, né? Eu perguntei, como é que é esse negócio, Antártica ou Antártida? Ele falou, não, é indiferente. Bom, aí o pessoal diz, ambas as formas estão corretas, né? Então tá bom. Então eu vou continuar usando Antártida. Mas, então isso daqui pegando aquelas principais glaciações, então, do Quaternário, que afetaram principalmente o hemisfério norte, mas menos a Antártida, que era o Polo Sul, né? Certo? Bom, de qualquer maneira, o H é hoje, H é hoje, P, não, H é hoje e P no passado, né? Então, por exemplo, a Antártida, hoje em dia, tem uma área de mais de 12 milhões de quilômetros quadrados. É a área ocupada pela geleira da Antártida. Praticamente todo o continente está coberto por gelo, né? Porque o continente deve ter uma área um pouquinho maior que isso, né? 13 ou 14 milhões, 14 por aí, né? Bom, espessura média, vamos dizer assim, 1,88 quilômetros, quer dizer, quase 2 quilômetros de espessura. Espessura média, né? Bom, tem lugar que é 0 e tem lugar que tem 3.000 metros. Então a média é 1,88. Bom, volume em milhões de quilômetros cúbicos, de gelo eu tenho 23 milhões de quilômetros cúbicos. Ou água, 21 milhões de quilômetros cúbicos. Né? Porque vocês sabem que o gelo aumenta de volume, né? A água congela, aumenta de volume 10% mais ou menos. Né? Então, bom, agora, isso é hoje. Agora, no passado, na Antártida mesmo chegou a ter mais. Né? Chegou a ter mais. Bom, a Groenlândia, hoje em dia, tem 1.730.000 quilômetros quadrados. No passado, chegou a 2.300.000 quilômetros. A 1,5 km de espessura e aqueles volumes lá de água e gelo. Bom, a Lawrenciana chegou a ter 13 milhões de quilômetros quadrados e mais de 2 quilômetros de espessura, e hoje em dia é desprezível. Aliás, só tem praticamente hoje, aqui não tem informação de hoje, né? A Cordilheirana, que é hoje, que é desprezível, quem seria na Cordilheira, seria nas Montanhas Rochosas, né? Seria no oeste lá do Canadá. Então, hoje é desprezível, mas no passado ele chegou a ter mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, 1,5 km de espessura e esses volumes. Na Escandinávia, hoje é desprezível, né? Mas no passado chegou a ter mais de 6 milhões e meio de quilômetros quadrados, 2 km de espessura e volume de gelo e de água. E outros, né, esses valores aí. Então, não sei se todos já estavam assim familiarizados com esses números aí, mas dá para ver que são enormes essas massas de gelo, né? Foram enormes.
pode dizer o seguinte, que então quanto de água que existe na Terra nessa época aí do auge das glaciações do Quaternário estavam lá na forma de gelo. Vocês imaginam? Não? Quanto tinha de gelo nessa época? Hoje em dia eu falei que tem uns 2%. E nessa época aí, quanto tinha? O oceano contabilizando aí. Bom, a ideia é o seguinte, que tinha em torno de talvez 3 vezes mais gelo do que hoje em dia. Bom, aí você pode dizer assim, bom, então onde é que estava o nível do mar? O nível do mar, há várias evidências de que um evento que o pessoal tem, um evento paleoclimático, que o pessoal tem chamado de último máximo glacial, quer dizer, quando é que isso ocorreu? O último máximo glacial, ou seja, última expansão, última fase de expansão das geleiras, né, do hemisfério norte, nós tínhamos 5 a 6% mais de gelo. Isso ocorreu entre 18 a 20 mil anos passados, último máximo glacial. O nível do mar deveria estar de 100 a 100, talvez de 80, mínimo 80, máximo 130 metros abaixo do nível. Bom, inclusive, se hoje em dia vocês forem lá para a região de Manaus, como no Rio Negro tem muito pouco sedimento, né? Então tem parte do Rio Negro que ainda o Rio Negro é muito profundo. Tem lugar que, acho que o fundo do Rio Negro, lá perto de Manaus mesmo, está abaixo do nível do mar. Quer dizer, naturalmente que aquilo foi erodido quando o nível do mar está mais baixo que o atual, né? E como o Rio Negro transporta muito pouco sedimento, né? Porque aquela cor negra é devido mais a ácido úmico, ácido fúrico, são ácidos orgânicos, né? Então, o Rio Solimões, sim, o Rio Solimões ele transporta muito sedimento. Agora, o Rio Negro é mais material dissolvido, né? Então não há quase sedimento, muito pouco sedimento. Então não há muita, vamos dizer assim, comatação lá, sedimentação lá no fundo do rio, né? Bom, está aqui assim uma ideia de como eram essas geleiras. Agora, como nessa parte de clima, como nessa parte, como a gente vai falar hoje sobre, está falando em aspectos de clima, glaciações, essa coisa toda, e depois eu quero então falar um pouco também sobre alguns estudos de paleoclimas que fizemos aqui no Brasil também, não é? Mas acho que na segunda parte da aula. Mas eu queria falar num outro assunto também, além das geleiras. Bom, eu tive a oportunidade de escrever esse livro aí sobre água, né? Esse livro sobre água, na verdade, bom, eu vi que existem muitos livros aí publicados sobre água, mas geralmente trata de assuntos assim mais específicos e frequentemente aplicados, né? Como, por exemplo, água subterrânea, ou reuso da água, então, como reciclar a água, né, para vários usos, etc. Bom, ou se não, gerenciamento, distribuição de água, enfim, ou de tratamento de água e coisa assim. Mas aí você faz a pergunta assim, mas o que é água, afinal de contas? Né? Aí quase não tem livro publicado aqui, né? E esse é um aspecto que eu também acho que ao fazer pesquisa para preparar esse livro também, coisa assim, eu vi que, poxa, mas a água é um fluido assim muito interessante, né? Então, por exemplo, só para resumir, a gente pode dizer que se não fosse a água, nós não teríamos reação química nenhuma aqui na Terra. Agora, se não fosse a água, nenhum ser vivo estaria vivo aqui, né? Certo? Então, agora, a própria água tem propriedades muito particulares, muito interessantes, que você não encontra, muitas vezes, em outros fluidos, outros líquidos, né? E aí, na ocasião, bom, isso daqui é a capa do livro até, porque ficou assim, título
talvez um dos mais longos aí da história. Aí eu falei assim, não, porque eu inventei uns 10 nomes. Aí quando fui conversar lá com a editora, assim, eu falei, olha, a gente podia chamar assim, água, a essência da vida, água, não sei o quê. Não é? Aí eu falei, não, vamos chamar só de água. Aí, bom, esses dias eu soube que no exterior também saiu um livro aí, Water. Mas não é tradução, não é? Mas é esse título assim, né? Então, bom, aqui é inclusive o encontro das águas do Rio Negro, Rio Solimões e Manaus aqui, né? Falando isso que é. Então, aí, nessa ocasião, eu tive até, pensando nessas coisas assim, eu organizei um gráfico desse tipo assim, um fluxograma assim, né? Como é que a gente poderia chamar esse fluxograma? Seria a visão egocêntrica, né? Eu sou a água, eu estou lá no centro do universo. Então, quem depende de mim, né? Com quem eu faço intercâmbio, assim e tal, né? Então, na verdade, você vê que a água, principalmente a água líquida, né? Então, ela faz um intercâmbio muito grande aí com as várias geosferas, quer dizer, bom, com a criosfera, com o gelo, né? Com a fauna, com a flora, com a atmosfera, com a biosfera, né? E com a antroposfera, né? Dos seres humanos, né? E com a litosfera e com a pedosfera também, né? Então, daí eu até tinha assim, sugerido ao editor, lá, olha, coloca essa figura em algum lugar do gráfico. Ele não gostou, tanto é que não está no livro. Então, mas isso daí, na ocasião, eu estava pensando em várias coisas, mas isso daí acho que mostra a importância realmente da água, né? E eu acho que teria sido até interessante, porque não sei se vocês já tinham visto esse tipo de gráfico, assim, né? Alguma coisa parecida, né? Certo? Acho que muitos já fizeram também, né? Mas não igual, talvez um pouco diferente, né? Mas realmente essas relações existem, né? Certo? Relações mútuas. Então, continuando a falar um pouco sobre água. Bom, inclusive é o seguinte, eu estou assim atualmente, completei 5 anos, estou numa universidade particular aí, né? Quer dizer, me aposentei aqui da Geociências, oficialmente me aposentei em 96, então esse ano estou fazendo 14 anos, né? Mas eu estou dando aula, inclusive esse ano também, todos os anos eu nunca deixei de dar aula aí na Geociências, né? Mas pelo menos uma disciplina eu dou, assim. Havia uma época que eu dava disciplina de pós-graduação, atualmente estou até com uma disciplina eletiva para graduação, disciplina optativa.